Trabalho avaliativo do professor Paulo Casseb na resolução de questões. Aluno Kleber Gustavo Souza Pinheiro. Primeiramente, vou começar resolvendo a primeira questão, a qual diz assim: no gráfico MN igual a 2 e a curva representa a função fx igual a menos 2 log x na base de 1 sobre 3. No polígono ABCD, a soma de AB mais BC mais CD mais DA em unidade de medida é igual a... Quero saber o valor de n. Aqui é 2A sobre 3. Ele bate aqui no ponto C e vai chegar a n. Portanto, n seria menos 2 log de 2A menos 3 na base 1/3. E aqui é A sobre 2. Ele bate na função, chega a esse ponto aqui. E esse ponto vale menos 2 log de A sobre 2 na base 1/3. Portanto, mn igual a 2 seria a mesma coisa aqui. Vou fazer aqui para ficar mais fácil o entendimento. Menos 2 log na base de 1/3. 2A menos 3 menos 2 log de A sobre 2 na base 1/3. Tudo isso igual a 2. Que representa o mn igual a 2. Portanto, menos 2 log na base 1/3 de 2A menos 3. Menos com menos dá mais 2. Log na base 1/3 de A sobre 2. Tudo isso igual a 2. Dá pra gente dividir todo mundo por 2. Dividindo todo mundo por 2 e rearranjando aqui, a gente vai obter log de A sobre 2 na base 1/3 menos log de 2A menos 3 na base 1/3. Tudo isso igual a 1. Então vai ficar log na base 1/3 de A, o menos vai virar divisão. Então A sobre 2 dividido por 2A menos 3. Tudo isso igual a 1. Aplicando a definição de log, 1/3 elevado a 1 seria igual ao logaritmando. Portanto, 1/3 elevado a 1. 1/3 é igual a A sobre 4A menos 6. Dá para passar esse cara aqui multiplicando. Então vai ficar 4A menos 6 igual a 3A. Passo 3A para lá. A menos 6. Se o A for igual a 6, então 6 dividido por 2, este ponto aqui equivale a 3. E aqui, ó, 2 vezes 3, 12 menos 3 dará 9. Então aqui a gente tem dois pontos já, o 3 e o 9. Então, ó, log de 3 na base 1/3 dá menos 1. Menos 1 vezes menos 2 quer dizer que o m vale 2.
Log de 9 na base 1/3 dará menos 2. Menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4. Então, para descobrir aqui o perímetro desse polígono, basta descobrir esse ponto aqui. E esse ponto é onde zera essa função. Onde zera essa função? Vamos calcular. 0 é igual a menos 2. Log x na base 1/3. Passo menos 2 dividindo, 0 é igual a log de x na base 1/3. E 1/3 elevado a 0 seria igual a x. 1/3, todo número elevado a 0 seria igual a 1. Portanto, x igual a 1. Então, esse ponto aqui representa 1. Para a gente calcular o segmento AB, a gente sabe que aqui vai valer 2 e aqui vai valer 2. Portanto, se eu fizer um Pitágoras, eu consigo encontrar o segmento AB. Sei que AB ao quadrado será igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, AB ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, 4 mais 4, 8. Então, AB é igual a raiz de 8. Então, AB seria equivalente a 2 raiz de 2. Já encontrei, então, o segmento AB. Para encontrar o segmento BC, basta fazer um Pitágoras aqui, ó. 9 menos 3 dá 6. Significa que esse segmento aqui vale 6. Esse segmento aqui é MN, que vale 2. Portanto, BC ao quadrado seria equivalente a 2 ao quadrado mais 6 ao quadrado. BC ao quadrado seria igual a 4 mais 36. BC ao quadrado seria igual a 40. BC seria igual a 2 raiz de 10. CD. CD seria essa medida aqui, que vale 4. Então, CD vale 4. E DA seria 9 menos 1, 8. Ou 6 mais 2, que vale 8 também. Então, isso aqui representaria o AB, que é 2 raiz de 2, mais o BC, que é 2 raiz de 10, mais CD, que vale 4, mais DA, que vale 8. 8 mais 4, então, dará 12. Mas aqui dá para colocar o 2 em evidência. Raiz de 2 mais raiz de 10. Portanto, a resposta será 12 mais 2. A ordem das parcelas não altera a soma, que dá 10 mais raiz de 2, que corresponde à alternativa A. Resolução toda feita. Dando continuidade à resolução das questões, essa aqui já está resolvida, eu já resolvi, para não perder muito tempo, falta mais 3 questões ainda, então eu já resolvi, só vou explicar como eu fiz.
Primeiro eu dividi essa conta aqui em duas partes, a primeira e a segunda. Quando o Silva completou 8 anos, vamos já grifando as informações importantes. Comecei grifando as informações importantes no caso. Quando o Silva completou 8 anos, seu pai aplicou 50 mil, que era o capital inicial, em um fundo de investimento que rende juros compostos a uma determinada taxa fixa. No aniversário de 18 anos, ou seja, 10 anos daqui para cá, né? O pai de Silva constatou que o montante da aplicação era 50% superior ao capital aplicado. 50% superior, ou seja, o montante vai ser 1,5 do capital inicial. O capital inicial era 50 mil. Joguei aqui na forma do logaritmando depreciando. Ficou 1,5, capital igual a capital, vezes 1 mais i, e a data aqui de anos, né, que foi 10 anos que passou. 1,5 é igual a 1 mais i sobre 10, log depreciando, 1,5 igual a log depreciando, 1 mais i sobre 10, 10 eu passei para cá multiplicando, substituí 1,5 pelo valor que ele me deu aqui, de 0,405, ficou 0,405 igual a 10 vezes log e 1 mais i. Joguei o 10 aqui dividindo, log depreciando, 1 mais i igual a 0,405 dividido para 10. Meu log depreciando deu 1 mais i igual a 0,0405. Tá, primeira parte concluída. Segunda parte. Decorrido de X anos do aniversário de 18 anos, seu pai notou que o montante era o triplo. O novo montante de 18 anos vai ser o triplo do capital de quando ela tinha 8 anos. Digamos assim. Tá, o capital inicial é o que eu obtive de montante em relação à aplicação anterior. Então eu coloquei 3 vezes capital inicial e o montante é igual a 1,5 do capital inicial. Joguei aqui na fórmula. 3 capital igual a 1,5 capital, vezes 1 mais i sobre t. Cortei os dois. 3 igual a 1,5 vezes 1 mais i sobre t. Logaritmando depreciando, 3 igual a log depreciando 1,5 vezes 1 mais i sobre t. Log depreciando 1,5 vezes 2 é igual a log e 1,5 mais log depreciando mais 1 mais e log depreciando 1 mais i sobre t. No caso aqui eu apliquei uma propriedade que diz que 3 é igual a 1,5 sobre 2. Quando eu tenho logaritmando com multiplicação, eu separo os dois log. No caso, eu separo os dois log. Quando eu tenho uma multiplicação, eu separo dois log somando um ao outro. E aí eu vou cortar. Aqui já cortei e substituo o log de 2 pelo valor que ele me deu aqui. Substituindo, peguei o t, passei para cá e depois só somei, que deu mais ou menos 17. Resposta certa, letra C. Questão 3, mesmo esquema também. Só acompanhando a resolução das questões, já fiz aqui para ficar mais rápido. Apoiada em uma malha quadriculada, o mapa apresenta a posição do epicentro de um sismo indicado por S, a posição de uma estação de mediação indicada por E. A magnitude M de um sismo na escala Richter é obtida a partir da análise de um sismograma e da distância D em quilômetros entre o epicentro do sismo e a estação onde foi realizada a medição. Para o caso indicado no mapa, considere que a relação entre a magnitude do sismo e a distância entre a estação e o epicentro seja descrita por... Ali deu a fórmula aqui. E usando log 2 igual a 0,3 e log 3 igual a 1,1, a magnitude do sismo foi igual a... No caso, ele deu todas as informações e ele só quer saber o D que ele não deu, né? O D que é a ponto-chave aí pra gente descobrir que ele não deu. Para descobrir o D, a gente vem pra cá, faz um teorema de Pitágoras. Conta quantos quadradinhos tem embaixo e em cima, né? Que é o quadradinho de 5 e de 12. Como eu já fiz aqui, e queremos achar o D. Aqui eu joguei aqui no teorema de Pitágoras, fiz aqui em cima. Coloquei... Deixa eu pegar uma caneta para facilitar. Coloquei 12, 5 no caso, coloquei no teorema de Pitágoras. Fiz o teorema de Pitágoras, deu 13. Coloquei o 13, multipliquei por 200 km, que ele não quer o resultado da distância, mas sim ele quer em quilômetros isso. Como ele dá bem aqui, ele pede e dá o valor de 200 km. Multiplicando para 200 km, a gente vai ter magnitude igual a... Jogando na fórmula, né? E a gente vai querer saber o log de 13 vezes 200. Que é um log meio estranho, a gente vai ter que calcular. Calculando esse log,
a gente vai cair em outra forma. Log é igual a vezes b, igual a log a mais log b. Log 13 mais log, que é igual a 2 vezes 100. 1,1 mais log 2 mais log 100 na base 10, que dá 2. 1,1 mais 0,3 mais 2 igual a 3,4, que é esse log aqui que a gente queria descobrir antes. Jogando agora na fórmula, m igual a menos 5,02 mais 2,8 vezes 3,4. m é igual a menos 5,02 mais 9,52. A magnitude é 4,5. Resposta certa, letra A. Quarta questão. Psicólogos educacionais podem utilizar modelos matemáticos para investigar questões relacionadas à memória e retenção da informação. Suponha que o indivíduo tenha feito um teste e que, depois de ter meses sem rever o assunto do teste, ele tenha feito um novo teste, equivalente ao que havia feito anteriormente. O modelo matemático que descreve a situação da normalidade da memória do indivíduo é dado por... Vamos escrever o modelo. Y igual a 82 menos 12 log T mais 1. Sendo y a quantidade de pontos feitos por ele no instante t. Feitos. Pontos feitos. O y inicial da primeira vai ser 82, que é o valor de teste. Após ter meses da aplicação do teste inicial, a pontuação de indivíduo do novo teste caiu para 70 pontos, ou seja, caiu para 70 pontos. E fez 70 pontos no outro teste. Certo. Bora calcular agora. Jogando na fórmula, 70 é igual a 82, que foi a quantidade de pontos feita por ele no outro teste, menos 12 log, que foi a fórmula que ele nos deu, t mais 1. 70, vou passar para cá subtraindo, menos 82, é igual ao menos 12 log, t mais 1. Menos 12 é igual a menos 12 log T mais 1. Menos com menos mais, 12, igual a 12 log T mais 1. Vou jogar para cá. 12 dividido para 12 é igual ao log de t mais 1. 1 é igual ao log de t mais 1 na base 10. Joga para cá. 10 é igual a t mais 1, t mais 1 é igual a 10. T é igual a 10 menos 1, ou seja, t é igual a 9. Resposta dessa questão, letra E. Simples. Cálculo, resolução. Quarta questão. Resolução da quinta questão. Meia-vida de uma grandeza que decresce exponencialmente ao tempo necessário para que o valor dessa grandeza se reduza à metade de uma substância que decresce exponencialmente de modo da sua quantidade daqui a 100 anos é Q igual a 0,975t. Adotando os valores IN igual a 2, que é igual a 0,693, e IN 0,975 igual a menos 0,025, o valor da meia-vida da substância é aproximadamente meia-vida da substância. Meia-vida seria o tempo para reduzir a metade. Então ele quer ter
para quando a quantidade for 1 sobre 2 da inicial. Inicial seria P barra T igual a 0. Q igual a A vezes 0, que foi o valor que ele nos deu, 0,975. Q igual a A vezes 1. Então, o Q inicial é igual a agora ele está querendo T para quando o Q foi igual a A sobre 2. Que vai ficar A sobre 2 igual a A vezes 0,975 elevado a T. Eu fico com 1 sobre 2, que é igual a 0,975. Sempre que eu tenho uma letra no exponencial, eu tenho que fazer log. Então, que log que eu vou colocar aqui? Ele deu ln. Então, você aplica o log no ln. ln de 1 sobre 2 e ln de 0,975t. O ln de 1 sobre 2 eu não tenho, eu tenho de 2. Então, eu vou ter que fazer 1 sobre 2 virar 2. Aplicando a regra da divisão, ln de 1 menos ln de 2. Isso é igual a T ln de 0,975. Daqui menos 0,693. Isso é igual a T vezes menos 0,025. Cortando o sinal negativo. T igual a 0,693 sobre 0,025. Então, T seria 27,7. Resposta letra C. Simples e fácil.